Olá pessoal, mais uma vez aqui para conversarmos sobre Espiritismo. E hoje vamos abordar o tema Pai, né? Um olhar espiritual sobre essa função, ser pai. Eu estou falando de função porque somos espíritos e uma hora o espírito está reencarnado para ser pai, uma hora está reencarnado para ser mãe, né? E outra hora muda de posição. Então, vamos conversar sobre essa lógica. Ontem participei convidado de uma live, né, do professor Márcio, meu amigo, aqui da cidade de Camaçari, professor, um educador aqui da cidade, e a gente bateu um papo. A minha intenção era postar o próprio vídeo da live, porém, a imagem não ficou legal e teve momentos do áudio falhar, e eu ia cortar e tal, mas aí eu preferi fazer o vídeo, certo? Então, o Dia dos Pais está chegando. Nós, no domingo, vamos falar muito sobre isso. E o olhar espiritual sobre essa função difere, né? O que a gente tem, o que a gente entende. Né? A questão da live ontem foi debatida como é ser pai, como criar os filhos. E essa função pai... ilusoriamente pensamos que tem um padrão de ser bom pai, né? A psicologia tem seu olhar, a filosofia tem seu olhar. As pessoas que pensam, né? Pensam como seria ser um bom pai. E a gente vem logo com a ideia do pai ser um exemplo para o filho. E eu não acredito que o pai tem que ser exemplo, porque somos espíritos, carregamos uma história, carregamos momentos emocionais, carregamos todo um desenvolvimento psicológico baseado em vidas passadas, baseado em nossas experiências de infância, temos nossos traumas, somos seres humanos. Então, se eu tentar ser o que eu não sou, se eu tentar colocar máscaras, né, não serei verdadeiro. Então, ser exemplo, sim, daquilo que eu sou realmente, uma pessoa honesta vai ser exemplo de honestidade para o filho. Uma pessoa tranquila, mansa, vai ser exemplo para o filho. Uma pessoa que perdoa vai ser exemplo para o filho. Mas o que eu não sou, eu não posso dar exemplo. Esse é meu raciocínio. O que eu acho importantíssimo, e falei na live, que é o exemplo de esforço, o exemplo de trabalho na mudança de ser uma pessoa melhor, né? De ser um diferencial nessa sociedade em relação a questões importantes, em relação aos males que a sociedade nos apresenta, né? Do racismo, da homofobia, da corrupção, da falta de gentileza, da falta de respeito com as regras de convivência sociais, seja no trânsito, seja no silêncio próximo das famílias, seja em tudo. Então, a gente ter um esforço em se melhorar nisso, ou seja, criar princípios e valores, princípios morais, éticos, e que se torne dentro de casa isso uma conversa constante e comum. Eu defendi que uma boa criação que um pai pode dar, claro que a mãe está super envolvida nisso, às vezes até mais, mas o assunto hoje é pai. Então eu acho que uma boa educação seria criar um momento dentro da família, criar um fórum, vamos dizer assim, onde essas coisas possam ser conversadas no momento propício, no momento em que juntos raciocinem essa ideia. Mas isso já estamos falando de um filho já pré-adulto, né, ali adolescente, em que já pode participar dessa construção da ética, da moral, do grupo familiar. Porque é uma construção conjunta. Não é o pai ditando, nem a mãe ditando o que é bom e o que é ruim. É uma construção conjunta. Já que sabemos que somos espíritos, que temos muito que aprender e que crescer,
já que sabemos que ainda estamos distante da proposta perfeita de vivência que Jesus deixou para a gente. Vamos colocar logo a moral cristã na história, porque somos espíritas, e espíritas seguem o modelo de moral do Cristo. Então, se ainda percebemos que estamos numa fase ainda atrasada em relação a essa proposta, é discutir dentro de casa como que vamos chegar nisso. São esses os valores que eu realmente quero? É esse o valor que o grupo concorda? Mas vamos falar um pouco da primeira fase, né, em que o filho ainda não pode participar disso, criança. E aí eu coloquei a ideia de duas fases, né, do 0 ao 7 e depois do 7. Claro que aí no meio vai ter uma transição que eu imagino, né, apenas uma inferência minha, que ficaria aí entre os 8, 9, 10, 12, 13 anos, 14, né, depende, muda de pessoa para pessoa, em que haja essa transição de uma fase para outra. Mas essa primeira fase, eu acredito que o pai tenha que exercer a sua função psicológica, né, estudada por Carl Jung, quando ele, o criador da psicologia analítica, fala do arquétipo, dos arquétipos, né, de ser pai, aquilo em que está no inconsciente coletivo do que é ser pai. E ele fala que o pai tem a função da condução da ordem e da orientação do filho. Nessa primeira fase, em que ele é criança e que ele deposita todos os seus créditos, que ele ainda acredita que o pai é um herói. Então, o pai tem essa função da ordem e da orientação. A mãe tem outras funções nesse arquétipo mãe. Então, passado essa fase em que o pai vai estabelecer o que ele acredita, né, de boas orientações para o filho, passada essa fase, quando o filho já entra nessa que eu chamo de segunda fase, tem que se estabelecer muito mais parceria, trabalho em equipe, né, ideias conjuntas, debates de princípios éticos, morais. O que é que realmente a gente acredita? O que é que realmente a gente acha legal? E aí, se colocar como um que também está trabalhando isso ainda em si. Se colocar também como falho. Se a família já entende que somos espíritos, que numa próxima encarnação poderemos estar em posições diferentes, que numa encarnação passada estivemos diferente, talvez o pai era filho, a mãe era filha, era irmã, talvez fosse avô, fosse tio, talvez fosse um inimigo, né, onde traz uma animosidade, talvez fosse um grande amigo de várias encarnações, com uma ligação muito forte. Então, tudo pode variar. Por isso eu não acredito que tenha modelo. Cada relação de pai e filho é diferente, porque somos espíritos reencarnados e que temos um plano norteador da nossa vida, do que viemos fazer aqui, e esses planos sempre está ligado àqueles que você reencarna junto, né? As obras André Luiz nos traz muitos casos nos traz muitos casos de inimigos graves reencarnarem juntos como pai e filho dentro da mesma família. Então, muitas vezes uma relação que a gente vê que parece que foi uma relação trágica, que aquilo não é uma boa relação de pai e filho, muitas vezes aqueles dois já estão construindo algo de melhor em relação ao que estavam antes de reencarnar. Muitas vezes eles reencarnam justamente para iniciar uma transformação do ódio em amor, da vingança em perdão. E muitas vezes a coisa é tão grave, como tem um caso de donos de engenhos com os escravos, que André Luiz cita em um de seus livros, né, de um ódio muito grave, em que qualquer avanço nos bons sentimentos já é positivo, né? Que muitas vezes são casos que não vão ser
resolvidos em uma encarnação. Por isso nunca cabe julgamento a gente dizer que fulano foi bom pai ou mau pai, porque pai também é filho, pai também tem seus processos de equilíbrio e de desequilíbrio. Então eu defendo, basicamente, para encerrar, que prestemos bem atenção nessa primeira fase, onde o pai tem que manter a ordem e a orientação do filho, né, dentro de suas limitações. E tem essa segunda fase que eu acredito que tem que virar parceiro de equipe, não perdendo o sentido de ser pai, mas que exista esse momento, esse espaço na família em que possa conversar o que acreditamos ser bom para nós mesmos e para o próximo, tá bom? Então, esse é o recado que eu queria dar a respeito de ser pai, já que domingo é dia dos pais. Um grande abraço para vocês, até o próximo assunto, próximo vídeo.